Olá, amigos, 18 de agosto de 2020, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, poucas pessoas sabem, talvez só as pessoas mais politizadas do estado do Rio de Janeiro, os que militam na política. Mas a Constituição daquele estado tem uma disposição completamente absurda e inconstitucional, porque, como nós vamos ver, ela viola dispositivo, claro, da Constituição da República, no sentido de que os estados e os municípios daquele estado, o estado do Rio de Janeiro e os municípios daquele estado não concederão autorização para o funcionamento de fábricas, de indústrias que fabriquem armas de fogo. E esse mesmo dispositivo, que é do artigo 367, nós vamos lhes mostrar o texto aqui, também no parágrafo único impõe restrições à atividade comercial que explore a venda de armas de fogo e munições. Não por acaso o estado do Rio de Janeiro não tem hoje sequer uma loja de armas, mas existe obviamente aquela profusão de armas em mãos da bandidagem, que nós sabemos muito bem que não são compradas na loja da esquina, nas lojas das esquinas, não é? Muito bem, acontece que um deputado com alguma visão da questão e sabendo perfeitamente que esse dispositivo é danoso até à economia do estado do Rio de Janeiro, Alexandre Freitas, apresentou em 2019 uma proposta de emenda à Constituição de número 12/2019 para revogar esse dispositivo. E no dia 12 de agosto, a Assembleia Legislativa do Rio votou a proposta de emenda constitucional. Votou-a e rejeitou-a. 34 deputados rejeitaram a proposta, apenas 27 deram apoio. E como as senhoras e senhores sabem, para que haja uma mudança constitucional, seja no plano da Constituição da República ou no plano das constituições dos estados, há necessidade de maioria qualificada de 3/5, senão a emenda não é aprovada. Então ela passou ao arquivo. Agora, esse dispositivo, como dissemos aqui, é manifestamente inconstitucional. O artigo 21 da Constituição da República, nós vamos lhes mostrar o texto aqui também, é muito claro em estabelecer que compete à União. Não é supletivamente aos estados e municípios, nada disso. Compete à União, exclusivamente à União. No inciso 6º, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Ponto final. Isso é da União, é competência da União. Exatamente por essa razão que o malfadado Estatuto do Desarmamento, com suas disposições, só pode ser aprovado e posto em vigor pelo Parlamento Nacional, pelo Congresso Nacional. E não há a mínima condição jurídica para que os estados e municípios legislem nesse sentido. Isso poderia ser derrubado, evidentemente, por uma iniciativa de quem tiver competência para fazê-lo, nos termos da lei, de ação direta de inconstitucionalidade lá perante o engajado Supremo Tribunal Federal, cuja decisão fica muito difícil de saber em face da composição e da cabeça dos ministros que o compõem, ministros e ministras que o compõem hoje. Mas o que é o ponto focal? Repito, o dispositivo é danoso à economia do Rio de Janeiro. Nós noticiamos aqui recentemente que está em fase de instalação uma indústria de material bélico lá em Goiás, no município de Anápolis. Isso interessa a Anápolis, isso interessa ao estado de Goiás, isso promove uma valorização da economia, isso traz empregos diretos e indiretos. E é claro que as empresas de armas interessadas em se instalar no Brasil, sabendo dessa disposição, não vão querer, digamos assim, ficar a dar murro em ponta de faca, vão procurar outros estados que não sejam o Rio de Janeiro, não vão querer enfrentar uma batalha judicial para conseguir instalar a sua indústria, ainda que qualquer município lá do estado do Rio tenha interesse nisso e até estabeleça tratativas nesse sentido. Porque, como dissemos, o artigo 367 da Constituição daquele estado proíbe os municípios também de autorizar a instalação de fábricas de armas e munições. É danoso à economia do estado.
mas é danoso principalmente ao espírito do Estado, e esse é o ponto focal. É danoso ao espírito do Estado, porque entroniza um dispositivo que representa um caminho de emasculação, como tantas vezes dissemos aqui. Demonizar as indústrias de armas e munições só serve para enfraquecer o tutano da nação, impedir que as pessoas tenham acesso a armas de fogo de defesa só serve para enfraquecer o tutano da nação. Estabelecer políticas que instalem na mente das pessoas ao longo do tempo, gerações e gerações, a rejeição absoluta a armas de fogo, vai resultar, em certo prazo, em uma só coisa: não teremos mais brasileiros que vão às fileiras das Forças Armadas ou das forças policiais para a defesa da pátria, para a defesa da sociedade. O Estado do Rio de Janeiro, os parlamentares em sua maioria, os 34 deputados que votaram contra essa boa iniciativa de emenda constitucional, votaram pela emasculação do Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.